assim. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente que ele estava, fazendo uma abertura, deixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar. Deus querido, Tu és soberano, Tu és bom, e cá estamos diante de Ti, diante da Tua misericórdia, diante da Tua graça. Pai, nós Te agradecemos porque aqui o Senhor nos trouxe e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conosco e nos ilumine. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Crianças. Hoje tem mais crianças e jovens aqui, né? Algum tempo atrás, no início do ano, teve um coleguinha seus aqui da igreja que quebrou o pé. Foi o Daniel. O Daniel estava jogando vôlei, né? E aí, em determinado momento do jogo, ele pulou para bloquear lá na rede do vôlei. E quando ele caiu, ele torceu o pé para dentro assim e acabou fraturando o pé. Então ele foi levado aqui à policlínica aqui na Rua do Verde Mar, né? E fizeram um raio-x e encaminharam ele ao hospital lá de Nova Lima. Então eles fizeram um raio-x novo e constataram que realmente houve uma fratura no pé. Então ficou muito roxo, né? Ficou bem inchado, e ali eles fizeram um tratamento do inchaço e colocaram uma tipóia no seu pé para ele poder ter o seu osso regenerado. É interessante porque o nosso corpo, os ossos, eles regeneram, né? O nosso corpo tem essa função regenerativa. Então se isolou-se, né, o movimento dele, e assim o pé, dentro da tipóia, regenerou o próprio osso. E assim ele pode ficar muitos dias, né, tendo suas atividades relativamente normais, mas com seu pé recuperando. Depois tirou a tipóia e hoje ele anda, joga futebol, joga vôlei hoje normalmente. Porém, crianças, isso nem sempre foi assim. Hoje nós temos cursos de medicina, hoje nós temos pessoas, os estudantes de medicina, que ficam 6 anos estudando matérias, disciplinas, lendo milhões de livros, fazendo muitos estágios, muitos experimentos, para então serem formados médicos. E ainda, depois do curso de medicina, tem a residência. Algumas residências são 3 anos. Ou seja, algumas pessoas chegam a estudar 9, 10, 11, 12 anos para exercer a medicina. Além disso, hoje,
você vai no posto e tem um raio-x. E lá o médico manda fazer o raio-x e ele pode ver com os olhos o seu osso e pode constatar, não, realmente aqui dá para ver que o seu osso estava fraturado. Então hoje nós temos toda essa tecnologia e todo esse estudo para saber, mas isso nem sempre foi assim. Nos tempos antigos, nos tempos de Jesus, nos tempos do Novo Testamento, nada disso era assim. A medicina era muito precária, muito precária. A medicina era muito básica, só se sabia o básico. Só sabia que a dor de barriga doía na barriga, a dor do braço doía no braço. Mais ou menos esses conhecimentos que se tinha na antiguidade. Hoje nós sabemos, né, pelos registros médicos daquela época, que muitos dos métodos que eles utilizavam eram métodos equivocados. Eram métodos assim, que não se poderia curar determinada doença a partir daquele método. Além disso, o método antigo era baseado na observação. Então, o paciente estava doente, o médico esperava a doença piorar para ele falar, não, eu acho que você está com isso, eu vou fazer determinada coisa. Porque não se existia exame. Além disso, a medicina era caríssima nos tempos de Jesus. Caríssima. E as pessoas eram muito pobres. E além de ser caríssima, era raramente curável. Muito raramente. Ela era muito pouco eficaz. Hoje nós temos todas essas bênçãos, né? Essas bênçãos do médico, a bênção dos exames, que podem nos dar todo esse arcabouço. Porém, a medicina ainda não pode curar muitas doenças. Muitas doenças ainda são incuráveis. Muitas doenças ainda não se tem como prever, não há prevenção. Muitas doenças ainda não têm medicamentos eficazes, muito eficazes. E, meu irmão, a morte é certa, mesmo hoje. Mesmo com a medicina tão avançada, a morte é certa. Todos nós encontraremos a ela. Porém, no texto que nós lemos, esses amigos creram que Jesus é o médico dos médicos. E ele sim cura doenças e salva pecados. Salva pecadores e perdoa pecados. Por isso, você pode ter certeza de que Jesus é Deus e tem autoridade e poder para perdoar os seus pecados. O nosso primeiro ponto do sermão é dos versos 1 a 4 do texto que nós lemos em Marcos, que diz que você deve colocar a sua fé em ação. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, segundo a maioria dos estudiosos. Então ele é um evangelho mais curto. Ele é um evangelho de apenas 14 capítulos, 16 capítulos, perdão. É um evangelho que sintetiza ao máximo a vida de Cristo, o seu ministério aqui na Terra. Ele, segundo muitos estudiosos, foi a base para a escrita dos demais evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Lucas e João. Ele teria sido a base para essa escrita. E Marcos, ele estava preocupado com o que Jesus fez. Quais foram as ações de Jesus? Onde ele foi? Onde ele deixou de ir? Quais foram os seus trajetos? Isso era a preocupação de Marcos. O que ele fez. E aqui, nesse capítulo 2, a partir do verso 1 até o capítulo 3, no verso 6, Marcos mostra um primeiro conflito do ministério de Jesus. O conflito entre Jesus e os mestres da lei. Esse conflito ele se estende por todo o ministério de Jesus e termina em sua condenação pelo Sinédrio. No verso 21 do capítulo anterior, nós lemos que ele já estava em Cafarnaum. Cafarnaum é uma pequena vila que ficava nas proximidades do Mar da Galileia. E lá eram trazidos os peixes e salgados os peixes para conservação. Ali
Era uma vila de pescadores. E segundo o verso 21 aqui, nós vemos que possivelmente Jesus estava hospedado na casa dos irmãos Simão Pedro e André, os dois apóstolos de Cristo. Então ele estava hospedado ali, saiu para pregar nas redondezas, e no verso 1 do nosso capítulo, da nossa leitura, diz: entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Então ele sai e agora retorna para aquela cidade. E o nosso texto ele estabelece uma cena muito bem delimitada. Nós vemos uma casa, nós estamos então numa casa. A casa daqueles tempos tinha apenas um andar, ela não se estendia mais para cima. Uma casa típica de uma vila de pescadores do século I. Era costume daqueles tempos fazer-se um telhado mais firme, para que as pessoas pudessem andar e trabalhar lá em cima. Então era feito um telhado, não existia laje, obviamente, eram passadas madeiras e colocava uma palha de forma que dava para pessoas andarem e trabalharem na parte de cima da casa. Ou, porventura, colocarem cereais para secar depois da colheita, ou até fazer couros, né? Que é o que acontece lá em Atos, quando Pedro vai na casa do curtidor espalhar o evangelho lá no livro de Atos. Essa é a cena, esse é o ambiente que Jesus entra. Mas a casa está repleta de gente. Uma multidão está na casa. O ministério de Jesus era um ministério de multidões, era um ministério de muitas pessoas. E o que ele fazia? Verso 2, no finalzinho do verso diz: e anunciava-lhes a palavra. O ministério de Jesus era focado apenas. O foco de Jesus era o anúncio do Evangelho, o anúncio da reconciliação dos homens com Deus. Jesus aproveitava cada oportunidade de pregar. Você pode dizer que sua vida está aproveitando as oportunidades para pregar o Evangelho da salvação? Você, assim como Cristo e como os apóstolos, que nós acabamos de ver em Atos dos Apóstolos, você tem se preocupado em aproveitar as oportunidades que você tem para anunciar a Cristo, para falar do Evangelho de Cristo, para falar da reconciliação dos homens com Deus? Você tem aproveitado suas oportunidades para isso? Na continuidade do texto, nós vemos a cena, tirando o ambiente, nós vamos para agora os fatos. 4 homens, então, percebem que não havia como entrar na casa e decidem subir pelo telhado. As casas, né, elas tinham esse telhado feito para que as pessoas andassem, mas ela tinha uma escadaria. Toda casa era feita como escadaria do lado de fora, para que as pessoas acessassem o telhado. Né? Não adianta só ter o telhado se não tem escada. Então era uma escada do lado de fora. E esses homens então subiram nesse telhado, esses 4 homens, carregando o seu amigo paralítico. Eles destelham, né? Não eram telhas, né? Eram palhas, pedaços de barro que faziam o forro da casa em cima. Eles destelham exatamente onde Jesus estava e amarram com cordas aquela maca e descem o paralítico exatamente como Jesus, exatamente onde Jesus estava. Qual foi a reação de Jesus? É uma reação que nos estranha, né? Porque, assim, se nós estivéssemos discursando, né, a gente já fica nervoso, né, quando está falando em público. Né? Imagina se alguém chega e do nada aparece uma maca caindo do telhado, né? Se assusta, né? Ou às vezes xinga, né? O que é isso, meu Deus? O que está acontecendo? Às vezes poderia ficar bravo.
Ou Jesus poderia falar assim, encostar, você está curado, meu filho, agora dá licença aí que eu estou ensinando. Jesus poderia fazer isso. Mas o que ele fez? Verso 5. Filho, os teus pecados estão perdoados. Entenda que Jesus, ele não buscou em nenhum momento dos evangelhos ambientes de cura. Jesus não buscou. Jesus buscava anunciar o evangelho. Só que as pessoas levavam os doentes até ele. E ele as curava. Só que as curas de Jesus estão direcionadas à fé nele. Ou seja, em Nazaré, vocês lembram o que aconteceu? É dito que ele não fez muitos milagres ali. Por quê? Porque eles não creram nele. Então, os milagres de Jesus têm sim a ver com a confiança em quem ele é. A fé em quem ele é, que ele realmente pode curar os doentes. Ele não procurava, mas quem ia em direção a ele, ele curava. E aqueles 4 amigos tiveram uma fé. E tiveram a confiança de que ele era capaz de curar. E eles fizeram todo aquele esforço para isso. E eu pergunto a você, o que você tem feito para levar os seus amigos a Cristo? O que você tem feito para levar os seus amados, aqueles que você ama, aqueles que você gosta, aqueles seus colegas de escola, colegas de rua, crianças, para Cristo? Os seus colegas de trabalho para Cristo? Qual esforço você tem feito para isso? Jesus não perdia nenhuma oportunidade para ensinar. Ele o tempo inteiro estava ensinando. E você, meu irmão, você deve aproveitar as oportunidades, assim como ele. Usa as oportunidades que você tem de conversar, de estar junto, de pessoas que puxam conversa com você. Fale de Cristo. Fale de Cristo. Convide para escutar a mensagem do Evangelho. Fale de Cristo. Use as suas oportunidades. Jesus é quem reconcilia todos os pecadores para com Deus. Mas perceba, meu irmão, que a salvação, ela vem de Cristo. Qual que é o primeiro esforço para a salvação? É de Deus. A salvação vem de Deus, a fé vem de Deus. E é assim também aqui no texto. Quem foi até Cafarnaum? Foi Cristo, foi Jesus. Não foram eles. Ah, não, Cristo está lá não sei aonde, lá em Jerusalém. Pegaram o paralítico, levaram 300 quilômetros. Não. Jesus foi até Cafarnaum. E lá eles levaram o seu amigo. Cristo está diante de você hoje, através da pregação da palavra, através do ensino do Evangelho, através das Escrituras. Todos os domingos, Cristo está aqui. Todas as quartas-feiras, Cristo está aqui sendo anunciado nessa igreja. O que você tem feito para levar os seus amigos até Cristo? Qual tem sido o seu esforço? Meu irmão, traga os doentes da fé, traga aqueles mortos em seus delitos e pecados até Cristo. Faça esse esforço. Mexa-se. Nos versos 6 e 7, nós vemos uma segunda cena do nosso texto. E nós podemos concluir que Jesus perdoa os seus pecados.
Nesse texto, então, nós vemos que Jesus perdoa o pecado daquele homem e depois o cura. Isso nos faz pensar em qual é o relacionamento entre uma doença e o pecado. Ora, quando o pecado entrou no mundo, com nossos pais, ou seja, com Adão e com Eva, as doenças entraram no mundo. Não havia mal antes disso. A partir do pecado, a doença. Qual é o salário do pecado? A morte. E por isso, então, vem a doença. A doença é, sim, consequência do pecado. Agora, não há relação entre um determinado pecado e uma determinada doença nesse texto. Não é dito, esse coxo fez determinada coisa que fez ele ficar coxo. Não, não é dito isso. Mas há determinados pecados que são relacionados a determinadas doenças. Por exemplo, se alguém é um fornicador, se alguém é um adúltero, ele corre o risco de pegar AIDS. Ele corre o risco de pegar o vírus HIV. Ele corre o risco de pegar doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, esse é um pecado associado a determinado tipo de doença. Outros também. No caso, a doença do paralítico, o fato dele ser coxo, o fato dele ser paralítico, não está associado a nenhum pecado que ele mesmo cometeu ou que a sua família cometeu. Não há nenhuma associação. Porém, meu irmão, o pecado, ele é pecado contra quem? Contra Deus. O pecado é uma ofensa contra Deus. Quem pode perdoar, então? Deus. Se o pecado é uma ofensa contra Deus, então Deus pode, apenas Deus pode perdoá-lo. E Deus pode sim curar. E Deus pode curar. Jesus perdoou o pecado daquele paralítico. E hoje, você que crê em Jesus Cristo, você que crê em sua obra, você que crê que é um pecador, Jesus também perdoa os seus pecados. Deus seja louvado pelo perdão que Ele nos dá. Os mestres da lei são os escribas. Por ora a gente encontra nos evangelhos escribas, por ora a gente encontra nos evangelhos mestres da lei. São sinônimos. São esse grupo de pessoas especialistas na lei, especialistas em ensinar, especialistas em transcrever, especialistas que estavam ali no templo ensinando o povo. Esses eram mestres da lei. E na cena, Marcos relata que eles estavam ali, assentados, vendo o que vai acontecer. Quem que é esse? Que agora está pregando, que agora todo mundo vai atrás, que tem multidões atrás dele. Eles estavam ali sentados. O que eles estavam fazendo? Ouvindo e avaliando o que Jesus estava dizendo. E Jesus, vamos dizer assim, ele provocou aqueles mestres da lei sobre sua identidade. Porque ao falar, meu irmão, seus pecados estão perdoados, quem pode perdoar pecados? Por quê? O pecado é uma ofensa contra você? Não, não é uma ofensa contra você. O pecado é uma ofensa contra Deus. Então quem pode perdoar é Deus, não qualquer pessoa. Então o raciocínio dos escribas estava certo, estava correto. Não. Não é cabível que um homem diga que pecados estão perdoados, porque quem pode perdoar pecados é só Deus. O raciocínio deles estava corretíssimo.
Se você comete uma ofensa contra mim, eu posso perdoar. Mas eu não posso perdoar um pecado. Porque o pecado você cometeu contra Deus. Isso era realmente são visões muito distantes. Para aqueles mestres da lei, então aquele homem estava falando blasfêmia. Aquele homem estava usando o nome de Deus em vão. Estava se dizendo Deus. Então a grande questão aqui é: quem é Jesus? E a mesma pergunta se coloca para você hoje: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? E o texto diz que Jesus discerniu os pensamentos. E é interessante que a palavra que é usada aqui, porque ele fala desse modo, esse pronome ele, que é hutos, é um pronome pejorativo. Como se fosse assim: o que esse sujeito, o que esse cidadão, o que esse elemento está falando? Era um termo pejorativo. Eles, os escribas e as outras classes dominantes também, os fariseus, os saduceus, eles achavam Jesus rude. Eles achavam que Jesus era ofensivo. Jesus vinha de onde? De Nazaré. O que de bom pode vir de Nazaré? Lá só tem pessoas pobres. Lá só tem pessoas sem instrução. Lá só tem pessoas que não sabem de nada. O que de bom pode vir de Nazaré? Eles achavam Jesus, então, um blasfemo. Isso era a posição que aquelas pessoas que tinham poder nesse período achavam de Cristo. E pouco tempo depois, essa opinião não mudou. Qual foi a atitude final dos judeus contra Cristo? Eles o crucificaram. Eles tomaram partido. Jesus para os judeus é um blasfemo. Jesus colocou aqueles homens num checkmate. Jesus está dizendo assim: ou é 8 ou é 8 ou é 80. Não há como ficar em cima do muro. Ou vocês creem que eu tenho o poder de perdoar pecados, ou são blasfemos. Não há como ficar em cima do muro. E a grande pergunta de Marcos é: quem é Jesus? E a grande pergunta dos demais evangelhos, nós podemos dizer também, é: quem é Jesus? Não há outra opção. Ou é um blasfemo, ou é Deus. Porque só Deus pode perdoar pecados. E se uma pessoa se diz que é Deus e não é, ela é uma blasfema e ela merece morrer. Não há como ficar em cima do muro. Não há como você fazer como os espíritas. Ah, não, Jesus era uma grande alma. Não há como, porque se você falar que ele era uma grande alma, você está colocando ele como homem. Você está do lado do sinédrio. Você está do lado daqueles que condenaram a Cristo. Se você diz como hoje em dia, a grande parte do clero católico, que Jesus não é Deus, que Jesus não era Deus, que Jesus era apenas um grande homem, um grande curandeiro, você está do lado do sinédrio. Você está do lado do sinédrio.
Quem é Jesus? É a pergunta mais importante da história. Quem é Jesus? É a pergunta mais importante da sua vida. Quem é Jesus? O que você responde? Na continuidade do texto, nós temos uma resposta. E nós vemos dos versos 8 a 12 que você pode ter certeza que ele é Deus. Jesus aprofunda o checkmate que ele deu nos escribas, que ele deu nos mestres da lei. Então ele fala no verso 9: qual é mais fácil? O que é mais fácil? Falar, está perdoado. Ô meu irmão, você está perdoado. Dá para eu saber se ele está perdoado ou não? Sim. Tem alguma evidência que ele está perdoado ou não, assim, em termos materiais? Não, não tem. Não tem nenhum fato que comprove. Né? É uma coisa, é, vamos dizer assim, das ideias, não material. Agora, e a cura? A cura não. Se um cadeirante chegar aqui e se levantar, todo mundo vai ver. Se uma pessoa estava com câncer e não está mais, todo mundo vai ver. Se uma pessoa era cega e agora vê, todo mundo testemunha isso. A cura, ela é comprovada. Nós podemos pegar, nós podemos ver, nós podemos sentir e ver na própria pessoa que, de fato, ela foi curada. Então, o que é mais fácil? Se Jesus fosse um blasfemo, você está perdoado, meu irmão. Saía. Isso era mais fácil. Agora, quando Jesus fala, levanta, pega o seu leito e anda, então nós podemos ver que ele de fato tem poder. Nós podemos ver que ele, de fato, é o Messias. O Messias do Antigo Testamento. Porque o Messias do Antigo Testamento, ele tinha essas duas características. Ele remia os pecados e ele curava. Jeremias 31, de 31 a 34, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais lhe lembrarei. Ensino, perdão de pecados. E Isaías, capítulo 29, verso 18 diz: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Sinais e prodígios. Ensino, perdão de pecados, sinais e prodígios. Isso seria feito pelo Messias do Antigo Testamento.
Quem é o Messias do Antigo Testamento? É Jesus Cristo, que viveu no século I, nascido em Belém, que viveu em Nazaré, que pregou, que foi rejeitado pelo seu povo, que foi crucificado, mas ressuscitou. Esses versos do Antigo Testamento, eles estão anunciando que o reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre você, meu irmão. Cristo veio. O Messias do Antigo Testamento veio. E você pode ver claramente, pelo testemunho da palavra e da história e do Espírito Santo em seu coração, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Jesus é o Messias. E nós vemos que Jesus diz no verso 10: Ora, para que saibais que o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem, ela é usada algumas vezes no Antigo Testamento. Algumas vezes ela é usada para ressaltar a humanidade. Por exemplo, uma pessoa sente dor, uma pessoa sente sede, sente fome, uma pessoa fica ao sol, uma pessoa sente frio, sente calor. Algumas vezes o Antigo Testamento usa assim, por exemplo, no Salmo 8, verso 4, diz assim, abrindo rapidamente. Salmo 8, verso 4. Quer o homem que dele se lembres, e o filho do homem que o visites? Ressaltando o aspecto humano, o aspecto limitado, o aspecto criado do homem. Porém, em Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 7, o profeta então vê uma cena em que bestas estão dominando a terra. Essas bestas então simbolizam os reinos pagãos que o próprio profeta escreve. Aqueles reinos políticos que dominavam sobre os tempos antigos. Eles tinham poder, eles dominaram durante algum tempo. Então vem um como um filho do homem. E esse filho do homem, segundo a visão de Daniel, estabelece um reino eterno, um reino de paz, um reino de perdão, um reino universal que não tem limites, um reino de plenitude, de felicidade. O filho do homem, então, é o Redentor, é o Messias, é aquele que trouxe o reino de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho do Homem. Todos esses aspectos da visão de Daniel, do reino das bestas, nós já temos. Você é livre do poder de todas elas. Você é livre do domínio político. Você é livre das ideologias. Você não precisa se submeter a elas, assim como nossos irmãos não fizeram. Não se submeta a isso. O reino dos céus já está presente. Agora, ele foi inaugurado em Cristo. Portanto, meu irmão, quem é Jesus? Jesus é o Salvador prometido no Antigo Testamento. Jesus é o Filho do Homem, aquele que veio reger todas as coisas, com seu governo eterno de paz. Jesus é aquele que tem o poder sobre tudo.
Jesus já está regindo toda a história agora, nesse momento. Jesus é aquele que veio, nasceu de uma virgem, esteve historicamente aqui, passou a infância e a adolescência em Nazaré, viveu entre aqueles homens, foi julgado pelo Sinédrio, condenado e sofreu um martírio. Morreu, mas ressuscitou e ascendeu e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é Jesus. Meu irmão, não tem nenhuma condição de você ficar em cima do muro. Porque ele cumpriu o Antigo Testamento. Todas as profecias acerca do Messias são cumpridas em Cristo. Ele carregou os nossos pecados, ele carregou os seus pecados em suas costas. É ele, como nós lemos hoje de manhã, Isaías 53, levou sobre si os nossos pecados. Através das chagas dele, nós somos sarados. Este é Jesus. Meus irmãos, a medicina ela está muito avançada nos dias de hoje. Então, vários problemas de saúde que nós temos, nós podemos ir no médico. Nós podemos ir lá e ele receita, faz exames e receita um remédio. E nós somos curados de várias coisas. Muitos acidentes, muitas coisas nós somos curados. A medicina realmente está muito avançada. Porém, a morte vai chegar. A morte chega. Não há como escapar dela. E por que a morte é certa? Porque você é pecador. E o salário do seu pecado é a morte. Por isso que ela é certa. A medicina não pode te curar dos seus pecados. A medicina não pode perdoar os seus pecados. Só Jesus Cristo salva. E você pode ter certeza de que Jesus é Deus. E ele tem autoridade e poder para perdoar os seus pecados. Meu irmão, o Evangelho está aqui, sendo pregado, quarta, domingo. Qual esforço você tem feito para vir em direção a Cristo? Se você está desanimado, não, eu tenho um domingo, outro não. Está muito frio, está muito calor. O carro, eu vou gastar muita gasolina. Meu irmão, inspire-se nesses homens que carregaram esse amigo deles uma distância. Subiram no telhado, destelharam aquele telhado, amarraram cordas e desceram o seu amigo até Cristo. Inspire-se neles. Mova-se por Cristo. Coloque a sua fé em ação e saiba que Jesus perdoa pecados. Jesus tem poder e autoridade para perdoar os seus pecados. E nós sabemos disso porque Ele é Deus. E nós podemos ver desde a de Gênesis até o Apocalipse o cumprimento dos fatos e das profecias de que Jesus é Deus. E você pode ter plena certeza disso. Plena certeza. Não há dúvida alguma que Jesus é Deus. E lembre-se que, se você não crer que Ele é Deus, você o crucificou. Você está chamando de blasfêmia. Em que coisas você tem depositado a sua alma?
Em que coisas você tem depositado a sua esperança, a sua preocupação, a sua vida? No trabalho? Ah, não, eu vou progredir no trabalho, deixa esse negócio de igreja para depois. Não, muito, fica se esgotando pelo trabalho. Ou você é um autoconfiante? Não, eu vou na igreja só 15 dias porque eu estou muito bem, né? Eu ajudo lá no meu bairro uma associação, eu sou um cara bom, né? Eu não adultero, não fumo, não bebo, não roubo, não sou... Às vezes só nego imposto, mas isso aí passa, né? Você é autoconfiante? Meu irmão, você é um pecador miserável. Isso que você é. É isso que você é. Um pecador miserável. E saiba que a morte espera. Não há como fugir dela. Se você está se escorando nos problemas, nas obrigações, em tudo que é e que há, para não ouvir a Cristo, ouvir a sua palavra, a não servir a Cristo com seus dons e talentos. Se você fica se escorando em 1 milhão de coisas, olhe para esses homens. Veja o esforço deles quando Jesus vai até eles. Eles levam o seu amigo em direção a Cristo. Meu irmão, o próprio texto já diz aqui que qual que é a razão para o milagre da época de Cristo. Provar que Jesus é Deus. Isso já está provado? Já. Então Jesus não tem obrigação nenhuma de curar ninguém de nenhuma enfermidade mais. Não tem. Se alguém te disse que é obrigado, essa pessoa não foi para você, segundo a palavra de Deus. Deus está lhe oferecendo hoje o perdão de pecado. E você saiba que, por pior enfermidade que seja, a eternidade você usará com o Pai em alegria, em gozo, e sem nenhuma dorzinha. Nada, nada, nada. Você tem acesso a Cristo pela Escritura. Você tem acesso a Cristo pela exposição da palavra. Cristo está disponível para você. Não foi igual naquele tempo que Jesus ia para determinados lugares. Não. Cristo está sendo pregado aqui, do lado da sua casa, pertinho. Pertinho. Creia, meu irmão. Creia. Cristo está diante de você. Creia. Abrace a fé. Abrace o que Cristo ofereceu a você, o perdão de pecados. Decida por Cristo. Não fique em cima do muro. Não existe essa opção. Se você não crê que Jesus é Deus, não há perdão de pecados para você. Não fique em cima do muro. Não há essa opção. Na realidade caída que nós vivemos, a doença ela ainda é real. Nós ficamos doentes, temos doenças, vamos para o hospital, vamos para o médico, quebramos dedos, quebramos pés e temos que recorrer ao médico. Mas, meu irmão, quando Cristo retornar, nada disso vai existir mais. Não haverá mais pecado, não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá qualquer consequência do pecado.
não haverá mais cultos, não haverá mais sede, não haverá qualquer sofrimento. Que esse dia chegue. Maranata. Vamos orar? Deus, Tu és bom. Como o Senhor é bom. Como a Tua bondade está sobre nós. Como, Pai, somos testemunhas do Teu sustento e da Tua graça. Ainda mais, Senhor, sabendo que o Senhor oferece o perdão dos nossos pecados. Deus, o Senhor está diante de nós, através da Bíblia, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. O Senhor está aqui. Estamos diante de Ti, Senhor. Ó Deus e Pai, confessamos que o Senhor é Deus, que o Senhor é nosso Salvador, que o Senhor é sim o Messias do Antigo Testamento, que o Senhor sim é o Filho de Deus. Pai, nós confessamos, Pai, que o Senhor tem sim, que Jesus tem sim autoridade para perdoar pecados. E aqui estamos diante de Ti, Senhor. Coloca essas palavras em nosso coração. Ó Deus, tira de nós todo marasmo, tira de nós toda preguiça, tira de nós toda falta de ação, ó Deus, para trazer as pessoas a Cristo. Nos incomoda, Pai, a servir a Ti através da Tua igreja, através, ó Deus, de tantas coisas que temos para Te servir na igreja, Senhor. Desperta cada um de nós para isso, Senhor. Esteja conosco, Pai, e, ó Deus, nos aviva, Senhor. Nós temos o perdão de pecados. Ó Deus, nós te louvamos pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.